Esse vídeo pode conter spoilers da série Cobra Kai. Você foi avisado. Desde que eu me entendo por gente, eu amo a série de filmes Karate Kid. Quem me apresentou essas obras de arte foi meu pai, que sempre amou os ensinamentos do Sr. Miyagi. Ter foco nos objetivos, ainda que tenha seus problemas, não supervalorizar glória e reconhecimento, ou nunca esquecer de suas raízes, são lições muito importantes desses filmes que eu não vou esquecer. Mas não é sobre essas lições que eu vim falar aqui hoje. Recentemente eu tive a ótima experiência de relembrar todos esses ensinamentos reassistindo os filmes e em seguida maratonando Cobra Kai. Para quem não sabe, Cobra Kai é uma série que funciona como continuação da história dos filmes originais, se passando nos dias de hoje com o diferencial do destaque de protagonista ir pro Johnny Lawrence, antagonista do primeiro filme. O mais brilhante dessa série é ela seguir o ponto de vista do Johnny, mesmo que com o passar dos episódios ele acabe tendo praticamente o mesmo tempo de tela que o Daniel. A princípio, a forma como a série faz com que você crie um nível de empatia com o Lawrence acaba fazendo com que você fique até com raiva do Daniel. Isso acaba causando uma certa confusão na mente de quem assiste, porque o Daniel é uma boa pessoa e apesar dos seus defeitos, a gente sabe que ele não é alguém para se odiar. Com a primeira temporada da série mostrando que o Johnny Lawrence também tem um lado bom e que o Daniel LaRusso também tem um lado ruim, Cobra Kai faz uma perfeita representação do que seria o conceito do Yin e Yang. Yin e Yang são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Eles descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. Cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende para sua existência. Esse complemento existe dentro de si, assim se deduz que nada existe no estado puro. Não existe nada nem ninguém 100% mal ou bom. O certo e errado definitivamente não são tão fáceis de se distinguir. Por mais óbvio que isso pareça, o mundo não é preto no branco, mas na maioria das vezes cinza. Inclusive, uma das melhores falas do Johnny em toda a série é sobre esse cinza. Isso é só tinta preta numa parede branca. Mas a vida não é preta e branca. Na maioria das vezes é cinza. E é quando fica cinza que o Cobra Kai de Johnny Lawrence às vezes mostra compaixão. Cobra Kai nos passa essa perfeita representação do Yin e Yang através da forma como o espectador vê os personagens. E isso já é muito interessante por si só, mas acho que não é o ponto que mais me chamou a atenção. Admito que apesar das cenas de ação com uma trilha sonora excelente de fundo me empolgarem muito, o que mais me prendia na série enquanto assistia era a interação do Johnny com o Daniel. Era impossível não ficar frustrado com as brigas dos dois, sabendo que ambos eram boas pessoas e muitas vezes só entravam em conflito por não tentar entender o outro lado da história. O roteiro fazia de tudo para eles ficarem um contra o outro por um mal-entendido, e geralmente era algo que podia ser explicado se houvesse um diálogo antes de um julgamento. A torcida para que esses dois pudessem finalmente se entender e tentar resolver seus problemas foi o que mais me prendeu na série. O mais engraçado dessa relação de rivalidade era como o LaRusso e o Lawrence eram parecidos em diversas coisas e não percebiam. No episódio 9 da primeira temporada, que inclusive se chama Diferentes Mas Iguais, é onde isso fica mais evidente. Johnny e Daniel gostam de karatê, mas ambos têm estilos de luta diferentes. Ambos gostam de beber, mas o Johnny prefere cerveja enquanto o Daniel martini. Os dois amam carros, mas o Johnny é mais fã dos clássicos enquanto o Daniel gosta dos mais modernos. Os dois curtem rock dos anos 80, apesar das suas músicas favoritas não serem as mesmas. Os gostos de ambos chegam a ser tão parecidos que eles gostaram da mesma garota, apesar de tratarem ela de formas bem diferentes. Esse sentimento de raiva por ver dois lados que gostam das mesmas coisas, mas se distanciam por ter pontos de vista diferentes sobre elas, pra mim é revoltante. Por que os dois não podem se unir pelo que concordam, ao invés de se afastar pelo que discordam? E por que não dialogar com a outra pessoa que tem um ponto de vista diferente? É tão óbvio que é importante ouvir o outro lado da história. E se eles dessem uma oportunidade, poderiam até chegar em consensos. O Johnny poderia perceber que às vezes uma postura defensiva pode ser mais importante do que acertar primeiro. E o Daniel entender que em algumas vezes dar o primeiro ataque é realmente necessário.
Essa revolta com um problema tão simples de interação não foi um sentimento novo pra mim, na verdade foi bem familiar. Isso é comum hoje em dia em todo lugar, seja na comunidade gamer com caixistas versus sonistas ou LoL versus Dota, no cinema com Marvel versus DC ou Senhor dos Anéis versus Harry Potter, até com bebidas isso é visível, como Nescau versus Todd ou Coca-Cola versus Pepsi. Na política acho que é onde isso fica mais escancarado com a direita contra a esquerda, e acho que é onde os problemas dessa polarização ficam mais evidentes. Quer dizer, o problema não está necessariamente na existência dessas rivalidades, já que quando são saudáveis elas até ajudam os dois lados a se tornarem mais fortes e crescerem. O problema está justamente com essa rivalidade não ser saudável. Tudo bem o Cobra Kai e o Miyagi-Do serem dojos concorrentes que ensinam 2 métodos de karatê, mas eles precisam ser inimigos? A forma como a rivalidade deles é tóxica faz com que criem diversos conflitos entre si que acabam atrapalhando o crescimento e a melhora de ambos. E isso fez os alunos começarem a ficar alienados a seus senseis e seguir tudo o que eles pregam sem questionamento, enquanto ignoram seus defeitos e às vezes até passam a achar justificáveis. Por estarem tão focados nessa guerra com o outro lado, eles se fecham para discussões com os opostos e deixam de ouvir muita coisa que podia os ajudar a melhorar. É interessante também notar como, por conta dessa rivalidade dos protagonistas, o verdadeiro vilão da série inquestionável, o John Kreese, consegue ascender facilmente. E é óbvio que para derrotá-lo, os lados opostos tiveram que finalmente deixar essa polarização de lado e procurar dialogar da forma certa para conseguirem lidar com o problema de verdade. Infelizmente, esse final feliz só fica pra série, já que aparentemente nossa sociedade não consegue entender uma mensagem tão simples de uma série boba para adolescentes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um like se você curtiu, se inscreve no canal, comenta aí o que você pensa sobre isso, e se possível compartilhe o vídeo para mais pessoas. Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!